Querido Deus e amado Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Espírito Santo, Espírito da glória, eu rogo a Ti em nome de Jesus, Senhor, porque eu vou precisar de Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, segundo Teus propósitos, segundo a Tua vontade, Senhor, revelar, Senhor, a Tua palavra. Como a mim, Senhor, um dia foi revelado essa graça através do apostolado, que as Tuas ovelhas, Senhor, que vão assistir, que vão me ouvir, Senhor, através do YouTube, do Facebook, que elas recebam, Senhor, a revelação e o entendimento, Senhor, que desça sobre elas o espírito de sabedoria, de revelação, que o Senhor possa dar o entendimento da Tua palavra, para que se cumpra a Tua palavra que está escrito, que a Sua palavra não volta para o Senhor vazia. Senhor, é o que eu te peço, Senhor, revela para cada um dos Teus filhos. Espírito Santo, graças Te dou, Senhor, por mais esta noite, em nome de Jesus. Graça e paz abençoado, graça e paz igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Hoje o assunto vai ser uma bênção, Bíblia, papel e caneta. Bíblia, papel e caneta. Porque hoje o Espírito Santo vai trazer muitas revelações, amém? Compartilha, o link já foi posto aí nos grupos, compartilha, coloca no seu status, eu vou até pedir licença aqui, que eu vou colocar no meu status aqui. Compartilha, abençoado, para que cada vez mais chegue às ovelhas do Senhor, amém? Para que elas recebam a segunda salvação, porque a primeira ela já tem, mas para que elas recebam a segunda salvação, que é o entendimento da graça de Deus em Cristo Jesus. Olha, compartilhado. Compartilhe, abençoado, para que seja revelado essa graça maravilhosa. Amém. Compartilhado. Você que está aí, abençoado, você que está na igreja, glória a Deus pela sua vida, anjos estejam a favor de cada um. Como o abençoado já colocou aí, nós vamos falar algo por direção do Espírito Santo. E aqui está, nos livros do MGA. O MGA lançou no total 9 livros. 9 livros. E em cada livro contém de 3 a 4 assuntos muito edificantes para o crescimento da igreja. Amém? E nesses livros contém revelações maravilhosas da graça de Deus. Revelações que aí fora você não ouve, você nunca vai ouvir. São coisas maravilhosas. Amém? Eu vou pegar aqui um exemplo. Eu estou aqui com o volume 8. MGA, o volume 8. Olha os assuntos que tem aqui. Santa Ceia ou Páscoa Judaica. Não toque na arca. Graça à interpretação apostólica. E o assunto dessa noite, que eu vou tirar daqui do livro do nosso apóstolo, é os 2 tipos de salvos. Amém? Os 2 tipos de salvos. É muito importante, igreja, você entender esse assunto. É de extrema importância a igreja entender esse assunto. Amém? O nosso apóstolo, há algumas quarta-feiras atrás, ele pregou sobre quem é salvo. Porque Efésios 2,8 diz que somos salvos pela graça. Mas quem é salvo? E já nos foi revelado que as ovelhas são salvas. E quarta-feira passada, o nosso apóstolo pregou a vida eterna e o castigo eterno. A vida eterna é para as ovelhas. O castigo eterno é para os bodes. E nessa noite, por direção do Espírito Santo, eu vou trazer um assunto do livro, os 2 tipos de salvos. Amém? Os 2 tipos de salvos. Porque o apostolado vai nos deixar claro que há 2 tipos de salvo. O salvo de Efésios 2,8, que pela graça são salvos, e os salvos aqui, na mente.
aqueles que são salvos do sistema, aqueles que foram livres do sistema. Uma salvação não depende do homem, independe se o homem quer ou não, porque é pela graça. E a outra é por predestinação, é para aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. E nós vamos ver isso na palavra de Deus, amém? Vamos começar, eu quero começar. O Espírito Santo está batendo bastante nesse texto, e eu quero começar por ele. Mateus 25, abra aí sua Bíblia. Bíblia, papel e caneta. Mateus 25. Vamos ver o que está escrito. Mateus 25, capítulo 33. Abra sua Bíblia. Mateus 25, 33. Bíblia, papel e caneta. Porque essa noite o Espírito Santo vai falar muito à igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Está escrito assim, Mateus 25, 33. Ele, aqui é Jesus, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a criação do mundo. Então aqui deixa claro que Deus, segundo as ministrações que já foi trazida pelo nosso apóstolo, há duas sementes. E que Deus, em Jesus Cristo, Ele deu a vida eterna para as ovelhas. Já entendemos isso, que as ovelhas são salvas pela graça. Amém? Só que há dois tipos de salvação. E primeiro eu vou falar da salvação de Efésios 2:8. E por que eu vou tocar nesse assunto essa noite? Se você for ler o livro, para quem já leu o livro, viu que o nosso apóstolo, ele deu um testemunho de uma experiência que ele teve com Deus, quando a princesa Diana morreu. Quem leu já viu isso. Você que ainda não adquiriu o livro, adquira, abençoado. Adquira, porque você vai receber, olha, um entendimento extraordinário, maravilhas de revelação. Então, o nosso apóstolo, quando ele recebeu a revelação do ministério da reconciliação, ele deixou o testemunho ali, registrado no livro. E eu também tive uma experiência com Deus, quando me foi revelado esse ministério da reconciliação, o ministério de Efésios 2:8, salvação pela graça, de 2 Coríntios 5:18, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Então, abençoados, quando eu recebi essa revelação, olha, foi um marco na minha vida, porque mudou o modo que eu via as coisas. Quando eu estava no sistema, quando eu estava em outras igrejas, eu via de uma forma. Então, o Espírito Santo mudou a forma de como eu via, de como eu entendia, através do apostolado. Amém? Então eu vou falar um pouco sobre a primeira salvação, a salvação de Efésios 2:8, a salvação pela graça. Essa salvação foi dada em Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Ele deu essa salvação. Mas antes, vamos em Lucas 19:10. Olha o que diz Lucas, capítulo 19, versículo 10. Olha só. Lucas 19, capítulo 10. Olha o que diz. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não feche a sua Bíblia. Abra em João, capítulo 19, versículo 30. João 19, 30. Olha o que diz João 19, 30. Primeiro eu preciso explicar para você, abençoado de Deus, para que você entenda sobre a salvação pela graça. Para que você entenda que a salvação nos foi dada em Cristo e que nós não tivemos participação nenhuma nesse plano da salvação. Para você, então, entender que há dois tipos de salvo. Amém?
Amém, igreja? Para você entender que há dois tipos de salvo. João 19:30, Jesus disse: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Amém? Então, em João 19:30, olha o que Jesus disse. Já é um texto também que a gente bate bastante para que o Espírito Santo revele às ovelhas. Olha só, vamos começar do 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de sopo e chegaram-no à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Está consumado, está feito, está terminado. E alguém dirá: o que está consumado? O que está feito? O que está consumado? Aí agora eu posso entrar em Efésios 2:8. Abra a sua Bíblia. Efésios, capítulo 2, versículo 8. No meio dos irmãos aqui em graça, esse texto já é muito conhecido. Efésios 2:8. Porque é um dos fundamentos que nós temos aqui em graça. Porque o nosso fundamento é a palavra de Deus. Então, Efésios 2:8. Olha só o que diz Efésios 2:8. Já que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido, e ele disse: está consumado. Então, Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Vou ler de novo. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de nós. Por quê? Porque é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Paulo foi muito claro em dizer que a salvação não depende de nós, que não dependeu de nós e nunca dependerá. A salvação nos é dada por graça. Essa é a primeira salvação dos crentes, a salvação dada por graça. E essa salvação não é dada só para quem está na igreja. É esse o problema do sistema. O sistema, ele diz, olha, até tem algumas igrejas que dizem: não, a salvação é pela graça. Mas aí chega no crente e fala: não, mas você aceita a salvação? Como que aceita, abençoado? A salvação nos foi dada em Cristo. A salvação nos foi dada há mais de 2000 anos, quando Jesus morreu e ressuscitou. Então não tem a aceitar. Já nos foi dada, já nos foi imputada. Cristo na cruz, quando ele morreu e ressuscitou, ele nos deu a vida eterna. Então não depende de nós. Isso tem que ficar claro na mente do povo, na mente das ovelhas, que a salvação não depende de nós. Então, quando a pessoa entende que a salvação não depende de mim, não depende de você, não depende de nós, então fica mais fácil de entender o erro que acontece aí fora no sistema. Qual erro? De pensar, de achar que só quem está na igreja está salvo. Aí está o erro do sistema. Equivocadamente, eles dizem que só está salvo quem está na igreja. Errado. Está completamente errado. Eu estava olhando esses dias, na Terra, hoje, atualmente, existe mais de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. Sabe o que é isso, abençoado? 8 bilhões de pessoas atualmente na Terra. Mais de 8 bilhões. Agora imagine você se 2/3 desses 8 bilhões fosse entrar numa igreja. Por mais igreja que há no mundo, na face da terra, não ia caber, abençoado. Abençoado, a graça ela te faz raciocinar. Por mais que exista igreja, milhões e milhões de igrejas, ministérios, não caberia. Porque há mais ovelhas
salvas que estão fora do que igrejas no mundo. Há mais ovelhas. Aí você entende por que Jesus ele foi inteligente. Abençoado, olha só. O nosso apóstolo aqui já falou e eu vou falar também. Jesus, que os evangélicos apresentam aí fora, é um Jesus burro. É um Jesus burro. Por quê? Não é o Jesus da Bíblia. Por quê? Porque Jesus, que eles apresentam aí fora, ele depende do homem. Jesus que eles apresentam aí fora, ele está degladiando com o diabo. Jesus que eles apresentam aí fora não é soberano, porque se depende do homem, então já tirou a soberania de Deus. Mas o da Bíblia, o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia e que revelou a graça a Paulo, esse não, esse é diferente. Esse ele foi inteligente. Esse, ele morreu e ressuscitou e nos deu a vida eterna. Amém, igreja? Ele morreu e ressuscitou. E sem a gente ter nascido, ele foi lá e nos deu a vida eterna. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, ele nos elegeu. Antes. Nos elegeu para a vida eterna. Nos elegeu para ser salvos. Amém? Vamos abrir aqui um versículo. Eclesiastes, abre a sua Bíblia. Eclesiastes 12:7. Olha só, Eclesiastes 12:7. Então, abençoado, você precisa entender isso, abençoado. Você precisa entender que a salvação é por graça, não depende de nós. A primeira salvação. Mas ainda a gente vai falar da segunda salvação. Amém? Mas a primeira independe do homem. A primeira já nos foi dada, não será. Talvez um dia, quem sabe, já nos foi dada. Olha só, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes, depois de Provérbios. Tem Salmos no meio da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes. Olha só, Eclesiastes 12, 7. Olha o que está escrito. Eclesiastes 12, capítulo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, em conformidade com João capítulo 10, versículo 27, onde Jesus disse, eu vos dou a vida eterna. Então, ele já nos deu, porque ele já consumou na cruz. Amém? Amém, igreja? Ele já nos deu. Não depende de nós, não depende de mim. Eu preciso que você entenda, que fique claro, para que o Espírito Santo te faça entender, abençoado. E te fazendo entender, te sendo revelado, que não depende de você, então você vai entender que há dois tipos de salvos na Bíblia. Aquele salvo que está lá fora, que não sabe de nada. Amém? Aquele salvo que nunca pôs um pé na igreja. Tem esse tipo de salvo, abençoado. Porque Cristo já deu a salvação na cruz para ele. Ele só é inimigo no entendimento. Ele não entende. Por quê? Porque não lhe foi pregado, não lhe foi anunciado. E Atos 17, Paulo diz que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Então, as pessoas estão lá fora, estão na ignorância, e pode ser, porque se hoje existem 8 bilhões de pessoas na Terra, e sempre existiu pessoas na Terra, então, pode ter certeza, muitas dessas pessoas que nasceram, viveram e morreram, só tiveram a primeira salvação. E glória a Deus, porque tiveram a primeira. Porque não dependeu deles, porque dependeu de Cristo na cruz. E eu estava falando do apóstolo, que ele teve uma experiência quando lhe foi revelado o ministério da reconciliação. E eu tive também uma experiência. Quando me foi revelado esse mistério maravilhoso, que é o ministério da reconciliação, abençoado. É um mistério maravilhoso. Quando me foi revelado, quando eu entendi que quem é salvo é o Espírito,
independente das obras, é o espírito que é salvo. Quando eu entendi que é o homem interior, o espírito que é salvo, independente das obras da carne, abençoado. Porque eu tinha amigos abençoados que morreram. Eu tinha um amigo, eu vou falar de um. Eu tinha um amigo que eu considerava muito, muito. E eu congregava no ministério e ele estava lá do meu lado, sempre do meu lado. E por esse motivo ele se afastou. Ele se afastou do ministério. E eu, como um amigo, sempre ia visitar e conversava e tal. Infelizmente, esse amigo morreu. E olha só como a religião, ela acaba com a mente da ovelha, né? Porque mesmo sendo meu amigo, eu cria, porque eu fui ensinado assim, que ele foi para o inferno. Eu cria que ele foi para o inferno. E como o sistema, ele não ensina corretamente segundo a palavra de Deus, então eu vivi a minha vida pensando erroneamente, eu reconheço diante da igreja, diante dos abençoados que estão me ouvindo e me assistindo, eu reconheço que eu pensava, olha a que ponto, que eu pensava que o inferno estava lotado. Na minha mente, o inferno está lotado e o céu vazio. Olha a mediocridade do entendimento do Ministério da Reconciliação. Olha como não entendem o que Cristo fez na cruz. Porque é o ponto de você pensar que o inferno está cheio e o céu vazio, então não entende nada da graça de Deus em Cristo. Não entende que Cristo, Ele não esperou eu ou você ou nós decidimos nada. Cristo não esperou eu ou você ou nós aceitarmos nada. Ele já deu na cruz, amém, igreja? Ele já deu a salvação, Ele já deu a vida eterna na cruz. Então você, abençoado e abençoado de Deus, você que às vezes, eu carregava, eu vou ser sincero, eu carregava essa condenação comigo. Glória a Deus, que Deus levantou um homem de Deus, que Deus levantou um ministério e derrubou essa fortaleza. Porque na minha mente, eu pensava que as pessoas estavam indo, muitas pessoas à minha volta estavam indo para o inferno quando morria, porque eu não falava de Jesus, porque não dava tempo de falar de Jesus. Olha a condenação. Quando Cristo chegou primeiro, Cristo não esperou, Cristo foi mais esperto, abençoado. Cristo falou, não, eu não vou esperar um homem decidir, eu vou lá e vou dar a vida eterna para ele. Eu vou lá na cruz e vou salvá-lo pela graça. Então você entende que o primeiro salvo, ele pode estar na igreja, mas também no mundo, espalhado pelo mundo. Porque o salvo pela graça é aquele que está lá em... Olha só, olha quem é salvo pela graça. Olha só. Eu vou ler, eu falei, mas eu vou ler. João 10. Olha só. João 10. Olha só. É preciso você entender, abençoado, porque se você entender que há dois tipos de salvos e que a salvação, o primeiro tipo de salvo, não depende de mim, não depende de você, não depende de nós, então você vai entender o segundo salvo, que é o salvo aonde? No entendimento, que é salvo na mente. Amém? Então, ó, João 10, olha lá, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Aí está, eu lhes dou a vida eterna. Jesus já deu a vida eterna, porque ele disse está consumado. Ele já deu. Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Então ele já te deu a vida eterna. Amém, igreja? Ele já deu a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então, abençoados, de acordo com esse texto, fica claro que Jesus, ele deu a vida eterna para suas ovelhas. Só que se você voltar um pouquinho, volta um pouco aí, ó,
10, capítulo 16, mesmo versículo, mesmo capítulo, só que no versículo 16. Olha o que Jesus disse: ainda tenho, olha só, outras ovelhas que não são desse aprisco. Aí está, abençoado. Outras ovelhas que não são, ou seja, outras ovelhas que estão espalhadas pelo mundo, que não está dentro de uma igreja, que não está dentro do ministério. Amém? A mim me convém agregá-las. A mim me convém agregá-las. Olha só. Também. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. Então, abençoados, Jesus, em certo momento, Jesus disse: quando eu for levantado da terra, todas as ovelhas eu atrairei a mim. Todas as ovelhas eu atrairei a mim. Como? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Jesus atraiu. Mas aonde? No Espírito. Jesus atraiu no Espírito e nos deu a vida eterna, nos deu a salvação, pela sua graça. Amém, abençoados? Pela sua graça. Agora eu vou entrar no assunto, mas eu vou ler um versículo. E nesse versículo vai te ficar claro na sua mente os dois tipos de salvo. Num versículo só. Você vai entender os dois tipos de salvo. Olha lá, 2 Coríntios. Olha só. Abençoados, por isso que você tem que adquirir o livro, abençoado. Porque o assunto está mais mastigadinho. Aqui nós temos o tempo, né? A gente tem que respeitar, tem irmão que mora longe e tudo. No livro, você, olha, está mastigadinho. Você pega um tempo, separa um tempo, pega a Bíblia, pega um caderno, pega um papel, anota os versículos, lê. Porque está bem mastigado. Abençoado, é tanta revelação, abençoado. É tanta revelação que o meu espírito, olha, se regozija. Quando eu lembro das revelações. É muito maravilhoso. Então você precisa comprar o livro, adquira o livro, abençoado. Entre em contato com o ministério, adquira os livros. Não pode comprar os 9 de uma vez, adquira um, depois o outro, mas adquira para você crescer na graça e no conhecimento. Amém, igreja? Para te ser revelada essa graça maravilhosa. 2 Coríntios, olha só, em um capítulo você vai ver os dois tipos de salvo. Eu vou começar do 16, por quê? Porque é muito importante, se você entendeu que a salvação é pela graça e não pelas obras, você vai entender que em graça a gente não anda pela aparência. Por quê? Porque o salvo não é o exterior. Não é essa carne que você está vendo que vai ser salva, que vai para o céu. É o homem interior, é o espírito que está dentro. Então, quando a gente está em graça, um dos primeiros fundamentos que a gente recebe do apostolado é não conhecer ninguém segundo a carne. É não conhecer, porque quando você entende que a salvação é pela graça, então você entende que não deve conhecer ninguém segundo a carne, porque quem vai ser salvo não é a carne. Jesus disse, a carne para nada presta. Paulo disse, eu sei que em minha carne não habita bem algum. Então a carne vai morrer com 70, 80 anos. Quem vai ser salvo é o Espírito, é o homem interior. É por quem Jesus morreu. Amém, igreja? É por quem Jesus deu a vida. Não é por essa carne que vai para o pó, como a gente leu em Eclesiastes. Amém? Então vamos lá. Aí, reforçando o que eu estou dizendo, olha só. 2 Coríntios 5,16. Muita atenção. Põe o seu dedo aí, ó, capítulo 16. Muita atenção agora. Porque eu creio pela fé que o Espírito Santo vai te dar olhos iluminados e você vai ver os dois tipos de salvo aqui. Porque, vamos ler. Glória a Deus. Assim que, daqui por diante, a ninguém é ninguém, abençoado. Ninguém é ninguém. A ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Olha só, muita atenção. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Nos reconciliou. Quem? O primeiro tipo de salvo. Quem está lá fora. Ele reconciliou consigo mesmo. Aqui não é só quem está na igreja. Aqui não é só quem está recebendo a graça e o apostolado. Aqui ele reconciliou todas as ovelhas. As que nasceram antes de Cristo, as que nasceram durante a passagem do Cristo segundo a carne e as que estão nascendo hoje. Já nasceram reconciliadas. Esse é o ministério da reconciliação. Esse é o mistério de Cristo. Que todos nós já recebemos a reconciliação em Cristo. Já somos salvos pela graça. Todas a quem? As ovelhas. Não é só quem está na igreja. Esse é o primeiro tipo de salvação. E daí já entra no segundo tipo, olha. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. Olha aqui. E nos deu, aqui já é a segunda salvação. Olha aqui. E nos deu o ministério da reconciliação. Aqui está o segundo tipo de salvo. Continuando, capítulo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. O mundo aqui é o mundo ecumene, ou seja, o mundo das ovelhas. Não é o mundo, todo mundo, porque tem uns aí que erroneamente falam, todo mundo é salvo, todo mundo é salvo. Não. A gente já entendeu aqui que tem duas sementes, amém, igreja? Tem os bodes e tem as ovelhas, já entendemos isso, amém? Então, aqui, Jesus está falando do mundo ecumene, das ovelhas. Por quem Jesus deu segundo, batendo com o que Jesus disse lá em João 10. Amém? Que ele dá a salvação para as suas ovelhas, o mundo ecumene. Amém? Para as ovelhas. Então, seguindo. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados. Aí está, abençoado. Aqui é a primeira salvação. A salvação de Efésios 2:8. A salvação pela graça sois salvos. Vocês estão reconciliados. Vocês estão abençoados com todas as... eu não sei, não estou sabendo de nada. Não importa, você já está. Porque já está consumado, já está estabelecido. Amém, igreja? Jesus Cristo já estabeleceu. Glória a Deus. Então essa reconciliação, a salvação... Não importa, eu não creio, eu não acho que é bem assim. Não importa, abençoado, porque já está consumado. Você crendo ou não, você entendendo ou não, já está consumado. Mas aí, quando você... Porque, vamos terminar, olha só. Estava em Cristo, isto é, Deus estava em Cristo. Olha que mistério, hein? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Aqui está a segunda salvação. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Nos confiou, batendo lá com que, lá em Efésios, que Paulo disse, pois Deus, uns na igreja, primeiramente apóstolos, outros profetas. Por quê? Porque para que nós pudéssemos ter a segunda salvação. Porque a primeira já recebemos, mas a segunda é por predestinação, é por eleição. E só recebe, escreve aí, abençoado, no seu caderno, olha só recebe a segunda salvação quando quando a ovelha que já é salva pela graça, quando ela recebe a graça e o apostolado. Só aí, então, ela recebe a segunda salvação. Amém? Só aí ela recebe a segunda salvação. Por quê? Porque ela passa a entender. Porque enquanto ela não entende, está aqui, Efésios 2:8, mas enquanto ela não entende, está apagado. Embora ela seja salva pela graça, embora ela já tenha sido reconciliada, mas está apagado. Por quê? Porque ela não entende isso. Mas quando ela recebe a graça
através do apostolado, então é revelado esse mistério, aí ela recebe a segunda salvação, abençoado. E essa segunda salvação não tem preço. Abençoado. Olha, eu fico aqui, olha isso, olha. É maravilhoso, abençoado. É maravilhoso. Como eu disse antes, eu pensava que o meu amigo... Olha só, imagine um pai pensar que o filho morreu e foi para o inferno, abençoado. Imagine uma mãe pensar que o filho morreu e foi para o inferno. Ou o filho pensar que a mãe morreu e foi para o inferno. Por quê? Porque um sistema diz assim. E não é assim, abençoado. Está errado. O seu pai, a sua mãe, o seu primo, sua tia, eles são salvos pela graça. Eles morreram e já estão com Cristo. Amém, igreja? E segundo diz lá em 2 Tessalonicenses 4, olha só o que diz, vamos abrir. Olha só. Segundo não, desculpa, pessoal, primeiro 1 Tessalonicenses 4. Olha só. Olha só, 4:13. Olha o que diz. Você que pensa que o seu ente querido morreu, que o seu filho morreu e foi para o inferno, mentira. O sistema está errado, está equivocado. Amém? Porque eles receberam a primeira salvação, que é pela graça. Porque não depende dele, não dependeu de nós. Foi Cristo que deu na cruz. Então, olha só. 1 Tessalonicenses 4, olha só. 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Paulo usou de um eufemismo, né? Ele quis ser, ou seja, aqueles que morreram, né? Dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, ou seja, os bodes. Amém? Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. E já fomos ensinados aqui que estar em Cristo nada mais é que estar em Jesus, que é a mesma coisa, nada mais é do que ter nascido após a morte e a ressurreição de Cristo. Então, se a pessoa nasceu após a morte e a ressurreição de Cristo, ela é salva pela graça, Efésios 2:8. E naquele grande dia, segundo Daniel, que nosso apóstolo leu esses dias, Daniel 2, uns ressurgirão para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. Então, segundo o que Daniel disse, os mortos, eles vão ressurgir. E as ovelhas, a primeira salvação, as ovelhas vão ressurgir, abençoado. Então, seu pai, sua mãe vai ressurgir. Você vai vê-los novamente. Amém, abençoados? Você vai ver, porque eles vão ressurgir, porque eles são salvos pela graça, porque eles nasceram em Cristo, depois que Cristo morreu e ressuscitou. Isso é estar em Cristo, isso é estar em Jesus. Então, você não entristeça, abençoado. Paulo aqui está nos dizendo para nós não entristecermos, como os outros que não entendem. Amém? Então, vamos lá, olha só. Cristo morreu, ressurgiu, assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isto pela palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que receberam a primeira salvação. Amém, igreja? Eles receberam a primeira salvação, Efésios 2:8. Pela graça eles são salvos. Muito bem. E abençoados, eu vou te falar uma coisa. Vou tentar colocar de uma forma para que vocês entendam e compreendam. Abençoados, quando te é revelada a graça, abençoado, não tem como, abençoado, muda. A forma de você ver, de você enxergar, de você entender, muda tudo, abençoado. Quando você recebe a graça de Deus em Cristo através do apostolado, abençoado, então não tem como você pensar da mesma forma. Aí você recebe a segunda salvação, que é a salvação da mente. Você recebe o entendimento da graça de Deus, dos mistérios de Deus em Cristo. Amém? E você passa a entender. Então,
o Espírito, ele dá vida. Ele dá vida. Por quê? Porque por mais que aqui esteja estabelecido Efésios 2:8, enquanto você não entende, então você está morto. Embora seja verdade, embora você seja salvo, mas você não sabe. Quando você passa a saber, aí se cumpre Romanos 5:17. Se cumpre Romanos 5:17. O que diz Romanos 5:17? Os que recebem o dom da justiça e a abundância da graça reinarão em vida em Cristo Jesus. Amém, igreja? E nada mais é do que entender o que Cristo fez por nós. Aí você recebe a salvação, a segunda salvação, que é da mente. Amém? Vamos ler aqui mais um texto, olha só, para que fique claro. Olha só, 1 Timóteo 2,4. Abre aí a sua Bíblia. Olha só. Agora eu vou falar um pouco sobre a segunda salvação. Então, você já entendeu que a salvação é pela graça, Efésios 2,8. Que Jesus deu as suas ovelhas. E que há mais ovelhas no mundo do que dentro das igrejas. Isso é óbvio. Mas agora eu vou falar da segunda salvação, que nos é dado por predestinação. Por aqueles que foram eleitos, que não só foram escolhidos e eleitos, mas foram predestinados para congregar, para estar junto e para receber a revelação da graça. Amém? Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Olha só, aqui está a segunda salvação. Olha só o que Paulo disse. Olha só. Vamos começar pelo 3, para entender melhor. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, aqui todos os homens, como eu disse antes, é ecumene, todas as ovelhas. Porque o bode não vai entender, amém, igreja? O bode não vai nunca receber. Porque o bode, ele, como já fomos ensinados, como o nosso apóstolo já ensinou, eles estão separados para a perdição eterna. Amém? Então aqui Paulo está falando das ovelhas, olha só. O qual deseja que todos os homens se salvem. Você vê que lá em Efésios 2:8, Paulo fala convicto, você é salvo pela graça. Aqui não, aqui já fala que se salvem. Então, quando você recebe a graça e o apostolado, então você está se salvando aqui na mente, que você está passando a entender o que você tem em Cristo. Olha lá. O qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, a segunda salvação é você receber o conhecimento da verdade. Qual verdade? Efésios 2:8. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Amém? Romanos 4, 25. Quer dizer, o entendimento da graça de Deus, dos mistérios de Deus em Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Amém, igreja? Vamos ler mais um texto aqui, para ficar bem claro. Olha só, 1 Coríntios 15. Olha só. E eu espero, em nome de Jesus Cristo, que você aí, abençoado de Deus, você esteja recebendo a segunda salvação. A primeira você já tem. Você é salvo pela graça, você já está reconciliado em Cristo. Eu espero que você receba através do Espírito Santo, porque não é eu, não é um pastor. Eu sou um mero comedor de arroz e feijão, abençoado. Eu não posso te trazer essa salvação. Quem traz a salvação no entendimento é o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Por isso que Jesus disse, Ele, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos convencerá. Por isso que está escrito, por isso que o profeta disse, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Porque quem vai trazer a salvação no entendimento é o Espírito Santo. Não sou eu. Eu estou aqui para trazer a palavra, conforme está escrito. E quem dá o crescimento, como Paulo disse, um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento.
Deus é quem vai trazer a salvação no seu entendimento, iluminando seus olhos espirituais, te ensinando a comparar as coisas espirituais com as espirituais. Vamos lá, 1 Coríntios, já que eu citei, eu vou ler. Olha só. 1 Coríntios 2. Deixa eu ler aqui. Oh, glória, aleluias. Posso ouvir um amém aí da igreja? Amém. A igreja veio hoje aí, está todo mundo aí? Glória a Deus. Vamos lá, olha só. 1 Coríntios, capítulo 2, olha só. Olha só o que Paulo diz, 2, versículo 4. Vamos começar pelo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Aí você pula para o capítulo 13. Vamos no 12. Capítulo 12. Nós quem? Que já recebemos a segunda salvação, que já foi iluminado os olhos do nosso entendimento. Olha só o que Paulo diz. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Efésios 2:8. Já entendemos que nos foi dado gratuitamente por Deus. Olha só o que Paulo diz mais, capítulo 13. Disso também falamos. Olha só a segunda salvação aqui, ó. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito, você viu o que eu disse? O Espírito Santo que te vai fazer entender. O Espírito Santo que vai te revelar. Olha só o que ele diz. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, quando você recebe a segunda salvação através da graça e do apostolado, como está lá em Romanos 1:5, recebemos a graça e o apostolado. Quando você recebe essa graça, então você é ensinado a comparar as coisas espirituais com as espirituais, pelo Espírito Santo. Então você passa a entender que a salvação é para o Espírito, não tem nada a ver com a carne. Não tem nada a ver com a carne. Você não precisa aceitar Jesus. Por causa de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Foste comprado por bom preço. Amém? Então, abençoado, você passa a entender, a comparar coisas espirituais com as espirituais. Então você recebe a segunda salvação na mente. E conforme você vai assistindo, lendo, ouvindo, lendo a palavra de Deus, a graça e o apostolado, você vai crescendo nesse entendimento. Amém, igreja? Você vai crescendo para a glória de Deus. Olha, eu vou falar uma coisa. É o que eu falei antes. Não tem preço, abençoado. Você antes pensar que dependia de você e depois te ser revelado que nunca dependeu de você, mas depende de Cristo, é algo maravilhoso. Por isso que é salvação, porque salva a sua mente das heresias, salva a sua mente das mentiras, salva a sua mente das fortalezas que o sistema coloca. Porque o sistema ele coloca em diversas fortalezas na mente do crente, na mente do cristão. Amém, igreja? Coloca diversas fortalezas, a ponto de o crente pensar que só está salvo quem está na igreja, e não é. A salvação nos foi dada em Cristo, para quem? Para as ovelhas, na igreja e fora delas. Na igreja e fora da igreja. Esse é o ministério da reconciliação. Aí você entende que esse versículo aqui, está lá em Lucas. Olha só, Lucas, quer ver? Aí você entende o ladrão da cruz.
você entende o ladrão da cruz, porque é uma pedra de tropeço para o sistema. O ladrão da cruz é uma pedra, porque é uma faísca da graça de Deus em Cristo. É uma faísca. Lucas 23, olha só. Lucas 23, 39. Olha o que diz, abre a sua Bíblia. Lucas 23, 39. Aí você entende que aqui Deus em Jesus Cristo já estava dando os indícios do que seria a nova aliança. Porque se você não sabe, nós estamos debaixo de uma nova aliança, que foi posta através da morte e da ressurreição de Cristo. A nova aliança, o Novo Testamento, não começa em Mateus, porque Mateus, Jesus estava nascendo. Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus estava nascendo, vivendo, indo para lá, indo para cá, é uma história. Mas a nova aliança começa em Atos, quando Jesus morreu e ressuscitou e foi recebido aos céus. Então ali começou uma nova aliança. E nessa nova aliança, aqui Deus deu uma faísca do que seria a nova aliança. Olha só, Lucas 23, 39. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E não é à toa que esse ladrão estava do lado esquerdo, né, abençoado? É profético. Amém? Mas o outro quem? Quem estava do lado direito. Olha a mensagem profética. Mas o outro repreendeu dizendo para o ladrão que estava do lado esquerdo. Olha só. Dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. Aí o ladrão da direita segue dizendo, então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu Jesus: primeiro vai para uma igreja, amém, igreja? Primeiro se batiza? Não. Primeiro aceita Jesus? Não. Jesus aqui já dava uma demonstração do que seria a graça de Deus em Cristo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Efésios 2,8, pela graça você é salvo. É basicamente o que Jesus estava falando para o ladrão. E se o ladrão foi para a cruz, não é porque ele roubava a galinha. Não é porque ele roubava o pão na mercearia do seu Zé. É porque era um criminoso de alta periculosidade. Jesus demonstrou aqui que a nova aliança, a salvação, não dependeria das obras, mas da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Com isso, nós não estamos apoiando o erro. Amém, igreja? Vamos deixar claro, porque tem alguns corneteiros aí na internet, né? Que gostam lá, tá vendo? Eles falam lá que pode tudo. Não, não é bem assim, abençoado. Não é bem assim. A gente aqui somos ensinados a ser guiados pelo Espírito Santo. Porque nós recebemos a segunda salvação. E quando recebemos a segunda salvação, nós entendemos, nós passamos a amar mais a Jesus Cristo. Então, o Espírito começa a sobressair a carne. Quando a gente recebe a segunda salvação, o Espírito começa a sobressair sobre as obras da carne. Então, aprendemos a ser guiados pelo Espírito Santo. Aprendemos, e o Espírito, ele é santo, ele não vai nos guiar para o erro. Amém, igreja? Porque a gente passa a entender que nós nascemos para a glória de Deus. Nascemos para o louvor de Deus, para a glória de Deus. Então, abençoados, somos ensinados a andar no Espírito, pelo Espírito Santo. Mas as obras, independente disso, as obras da carne não interferem naquilo que Deus estabeleceu em Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Então, igreja, eu espero que tenha ficado claro, abençoados. Espero que tenha ficado claro. Há dois tipos de salvos. Há o salvo que nunca vai pôr o pé na igreja.
que nunca vai ouvir essas excelências de revelações que nós estamos ouvindo, mas ele é salvo pela graça. Mas ele já foi reconciliado. Por quê? Por N motivos. Porque ele está lá, às vezes lá na selva, porque não chega internet, porque não tem acesso à internet, por N motivos. Mas é uma ovelha, salva pela graça. E vira moeda. Há também aqueles que foram predestinados. Há aqueles que foram escolhidos, foram chamados, escolhidos e predestinados. Estão aqui congregando, recebendo a graça e o apostolado. E esses somos nós. Amém, igreja? Esses somos nós que recebemos a salvação. Aqui está abençoados que receberam a salvação, a segunda salvação, que é por predestinação. Amém? E isso é maravilhoso, abençoado. Isso é algo extraordinário. Porque eu vou te falar uma coisa, às vezes eu fico estupefato, eu fico lendo, coisas que eu não entendia, que eu lia e não entendia. Mesmo que eu já fosse salvo pela graça, mesmo que eu já estivesse reconciliado, eu não entendia. E por não entender, eu atropelava, passava por cima. E continuava lendo. Por quê? Porque não entendia, não tinha recebido a segunda salvação. Mas quando nós recebemos a segunda salvação, aí agora, quando lemos, tudo fica claro, abençoado. Quando ouvimos o nosso apóstolo falando, o apóstolo de edificação, tudo fica claro. Por quê? Porque recebemos a segunda salvação. Amém? Recebemos a segunda salvação. A primeira já não foi estabelecida, já não foi dada em Cristo. Mas aí recebemos a segunda e passamos a entender as excelências, as maravilhas de revelação, as coisas mais excelentes. Por quê? Por causa de Romanos 8. O que diz Romanos 8? Que o Espírito, ele testifica com o nosso Espírito. Amém? O Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito. Ele testifica o quê? Da palavra de Deus. Ele não testifica de outra coisa, ele testifica da sua palavra. Mas como que ele vai testificar da sua palavra se a gente não entende? Por quê? Porque quando a gente estava no sistema, a gente ficava ouvindo que era pecador. Aí o que acontece? Entristecia o Espírito Santo e já a gente não sentia alegria. Por quê? O que está escrito? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, igreja? Então, quando a gente estava no sistema, ouvindo que a gente era pecador, ouvindo que a qualquer hora a gente ia para o inferno, ouvindo que tinha diabo entrando e saindo, só recebendo condenação, abençoado, então o Espírito não testificava. Mas quando começamos a ter a salvação na mente, e começamos a entender Efésios 1:3, Efésios 1:3, abençoado. Olha, somos abençoados em Cristo, com todas as sortes de bênçãos. Aí não tem como o Espírito não regozijar. Quando passamos a entender que somos espíritos, que Deus é Espírito, João 4, Pai dos Espíritos, Hebreus 12, e que nós somos filhos de Deus, Salmos 82. Quando a gente passa a entender que os filhos participam de carne e sangue, Hebreus 2,14, então, abençoado, aí o Espírito começa a testificar no nosso espírito, porque estamos ouvindo de fato e de verdade a palavra de Deus, não condenação, não mentira, não diabo está aqui, diabo está lá, mas as coisas mais excelentes, as riquezas de Deus em Cristo. Amém, igreja? Então aí a gente recebe gozo, recebe a alegria do Espírito Santo. Aqui se só vê os abençoados sorrindo, alegre, feliz, regozijando. Por quê? Porque receberam a segunda salvação e entenderam a primeira. Embora a primeira já estivesse estabelecido, não entendíamos. Mas agora que recebemos a segunda, entendemos. E por entender, estamos felizes, alegres e contentes. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Amém, igreja?
Eu espero que você tenha entendido. Essa ministração eu tirei aqui do livro do ministério do nosso apóstolo, que ele foi inspirado, como Efésios 4 diz, Paulo disse, quando vós lerdes o que eu escrevi, podereis perceber o que o nosso apóstolo recebeu de revelação. Então nós passamos a entender a revelação que foi dada ao nosso apóstolo. Consequentemente, o Espírito Santo nos revela, porque revelou ao nosso apóstolo, como ele não faz acepção de pessoa, ele nos revela, então passamos a ter o entendimento da graça de Deus. Amém? Graça e paz, igreja, glória a Deus. Eu espero que você, abençoado, não só receba a primeira salvação, mas que o Espírito Santo te ilumine e você possa receber a segunda revelação por predestinação. Não é por quem quer, aí eu quero, não é. É por predestinação. É por aqueles que foram predestinados, chamados, eleitos, escolhidos. Amém? Não é pelo nosso querer, mas é pela vontade soberana de Deus. Amém, igreja? Mais uma vez uma salva de palmas. Graça e paz, abençoado. Glória a Deus por você ter me acompanhado até aqui. Glória a Deus você que está no YouTube, no Facebook, você que está no MGA 1, 2, 3, no MGA Santo André. Glória a Deus. Até domingo pela fé. Domingo às 18 horas, culto de louvor, adoração. Venha prestar culto a Deus, prestar o seu louvor a Deus. Amém, igreja? Para a glória de Deus. Graça e paz, abençoado.